A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, é motivo de muita alegria poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais uma videoaula para o nosso aprendizado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico muito feliz de poder ter vocês aqui conosco, né? Para nós podermos estar estudando a lição 14, essa lição que tem por título Missão e a Volta do Senhor Jesus. Mas, em primeiro lugar, quero mandar aqui meu abraço para todos os amigos que estão aí nos seguindo pelo YouTube, né? Para todos vocês que têm aí deixado seus comentários, pessoas aí do exterior, pessoas que têm nos acompanhado lá da Indonésia, Portugal, todos os países aí que têm nos apoiado com esse trabalho. Fico feliz de poder estar aqui com vocês trazendo esta aula, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a todos vocês que têm deixado aí o seu apoio, o seu comentário. Isto é muito importante para nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estar trazendo aqui, explicando, como nós estávamos falando aqui, essa aula 14, né? Nós vamos estar aqui abordando os assuntos muito maravilhosos, a missão e a volta do Senhor Jesus. Então nós vamos aqui já para o textuário, para nós ganharmos tempo. Nós estamos na lição 14, 31 de dezembro, né? Louvado seja o nome do Senhor. E vamos estar aqui abordando 2 tópicos só, lição bastante reduzida essa semana. E nós vamos estar aqui discorrendo algumas referências bíblicas para que nós possamos estar aprendendo, né? E a lição tem por título do trimestre inteiro, né? Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Jesus. Aí, como eu estava falando aqui, quero deixar meu abraço aqui para o irmão Chagas, o Richard e todo o pessoal do Piquiri que tem assistido nossos vídeos, tem nos apoiado aí com as suas inscrições. Eu fico grato aí a vocês e desejo a todos vocês um feliz ano novo para todos. Que o Senhor Jesus Cristo venha cada dia estar convosco, né, abençoando e fazendo cumprir o desejo dos vossos corações. O que nós vamos estudar aqui neste dia? Estudaremos aqui, primeiro nós vamos ver aqui o textuário, né, que diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Está lá em Mateus 24, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, todos os argumentos, né, da lição estão construídos, né, sobre uma posição escatológica que, embora válida, não é a mais bem aceita no meio pentecostal. Por isso, vamos detalhar aqui esse texto do primeiro subponto da lição, né? A verdade prática nos diz assim: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Ok. A grande ordem é a ordem que Jesus deu aos seus discípulos para ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os, né? E obedecer a tudo que ele ordenou. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Louvado seja o nome do Senhor. O arrebatamento, querido, da igreja é o evento em que Jesus virá buscar o seu povo fiel aqui na terra, né? Ressuscitando os mortos em Cristo e transformando os vivos em glória, como diz lá em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4, versículo 13 ao 18. Você vai ver lá que os vivos, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados
a encontrar o Senhor na glória, né, nas nuvens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o arrebatamento da igreja é esse evento em que Jesus virá buscar o seu povo. Ele não vai pisar aqui na terra, né? De imediato ele vai ficar nas nuvens e a igreja vai ser arrebatada e ser entregue a ele lá nas nuvens, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a relação entre a grande comissão e o arrebatamento da igreja pode ser entendida de diferentes formas, né? Dependendo da visão escatológica que se adota, né? Alguns creem que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, outros creem que acontecerá durante, né, ou depois dela. Alguns também creem que a grande comissão será cumprida integralmente antes do arrebatamento. Outros creem que haverá uma continuidade da pregação do Evangelho após o arrebatamento. É por essa razão que nos privamos aqui de comentar o texto áureo, pois no ponto de número 1, do número 1, vamos detalhar esse assunto melhor aqui, tá? Você não vai ficar sem explicação aqui não. Não foi detalhado aqui no texto áureo, né? Mas mais para frente você vai ficar sabendo aí, né? Louvado seja o nome do Senhor, o que realmente vai acontecer. Vamos para a introdução. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ler aqui rapidamente a leitura bíblica em classe, né? Está em Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao 14, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e peste e terremoto em vários lugares. Você vê que está acontecendo isso aí, né? Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Você pensa que servir a Cristo é fácil? Muitos vão te odiar, vão jogar na prisão, vão, né, te entregar às autoridades. Mas o versículo 10 diz assim: Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo que o que tem acontecido, né, de terremotos, de rumores de guerras, né, que está acontecendo, como muitos já sabem aí, aí os países estão numa guerra ferronha por aí, e isso aí é o cumprimento da palavra de Deus que está já se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a introdução. Nesta oportunidade, encerraremos aqui este trimestre relacionado ao trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. A compreensão a respeito da iminência, né? Louvado seja o nome do Senhor, a respeito da iminência da vinda de Jesus, sempre trouxe um senso de urgência para a igreja no Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas da tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a introdução. Nós sabemos que realmente tem uma urgência, né? Nós devemos pregar com urgência aí, porque a volta de Cristo está muito próxima, pelo que aconteceu, pelo que nós vimos aqui agora na leitura bíblica em classe.
nós podemos ver que é tudo cumprimento da palavra de Deus que já está se cumprindo e muito em breve surgirá aí o arrebatamento da igreja, né? A palavra eminente significa provável que aconteça, né? Então essa palavra eminente que tem falado aqui na introdução, ela significa provável que aconteça a qualquer momento, muito próximo quando falamos da iminência do retorno de Cristo. Queremos dizer que ele poderia voltar a qualquer momento. Jesus ensinou aos seus discípulos, meus amados, a vigiarem pelo seu retorno, né? Ficar atento, ficar vigilante. Ele falou: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Você pode ver isso lá em Lucas capítulo 12, versículo 40. O comando ficai apercebidos, vejam só, implica eminência ao longo do Novo Testamento. A igreja recebe instruções para estar pronta. Se os discípulos e a igreja primitiva deviam esperar a vinda do Senhor a qualquer momento, quanto mais devemos nós esperar com grande expectativa. Veja só, se naquela época Jesus já falava para os discípulos ficarem atentos, ficarem vigiando quanto ao retorno do Filho do Homem, do Filho de Deus, agora você imagina hoje, depois de mais de 2000 anos passados, né? Então está muito mais próximo agora do que naquela época. E escrevendo a Tito, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a expectativa dos salvos. Ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 1, versículo 13. Warren Wiersbe disse corretamente que a volta gloriosa de Cristo é mais do que uma bendita esperança. É uma esperança cheia de alegria, né? Como diz Paulo lá em Romanos capítulo 5, parece que é versículo 2, e também em Romanos capítulo 12, versículo 12, né? Então, uma esperança unificadora, diz lá em Efésios 4, versículo 4, uma viva esperança, como diz Pedro em 1 Pedro 1, versículo 3, e uma firme esperança, Hebreus capítulo 6, versículo 19, e uma esperança purificadora, né? Quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como diz lá em João, primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 3. Se você for ver lá, você vai ver que todas essas referências falam da esperança, né? Louvado seja o nome do Senhor. A esperança, a bendita esperança, a esperança cheia de alegria, a esperança unificadora, a esperança viva, né? Uma firme esperança, e a esperança que purifica, a esperança que faz com que a pessoa se purifique, né? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqueles que vivem de acordo com a esperança da iminente volta de Jesus, inevitavelmente ela tem seus objetivos de vida. Primeiro, prioridades, ações e aspirações, né? Moldada por essa visão. Essa perspectiva bíblica nos leva a viver em forma vigilante e santa, né? Como nos exorta a palavra de Deus em 1 Pedro 1, versículo 13 ao 16, onde somos chamados a estar preparados para a vinda de Cristo. Além disso, a iminência da volta de Jesus nos impulsiona a pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, como Paulo exorta a Timóteo capítulo 2, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pois reconhecemos que a salvação das almas é uma prioridade urgente diante da iminência do retorno do Senhor. Portanto, essa esperança não apenas transforma nossa perspectiva eterna, mas também impacta, né, diretamente em nossas ações e atitude no presente, nos motivando a viver de uma maneira santa e a compartilhar ativamente a mensagem do Evangelho com o mundo ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós temos aqui, primeiro tópico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ver. Primeiro tópico.
tópico 1 vai nos dizer assim: e este evangelho do reino será pregado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só, o texto de Mateus 24:14 afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus Cristo como realidades disponíveis na mente, na morte e ressurreição de nosso Senhor. Como podemos ver no comentário da Bíblia, de Estudo Pentecostal aqui, somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada, certo? Sobre os seus desígnios. Até isso ocorreu, né? A Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas até que Ele volte para arrebatar a sua Igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, os professores da escola dominical, nosso objetivo aqui não é causar uma polêmica ou afirmar que o comentarista está errado, de maneira nenhuma, mas queremos apresentar 3 visões teológicas sobre Mateus 24. Temos a finalidade de esclarecer e não de complicar o assunto, certo? Vamos aqui. Pois bem, vamos lá. Em primeiro lugar, é consenso entre os pré-tribulacionistas, né? Mid-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, em que em Mateus 24, 15 ao 28 faz referência ao período da tribulação. Vale destacar que a posição oficial das Assembleias de Deus é a pré-tribulacionista. Cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, certo? Você vai ver que lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, vai nos dizer que assim como guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, eu também te guardarei do dia da tribulação, certo? Do dia, não é no dia, certo? Vale lembrar que quando fala no dia, então você vai passar por aquele momento. Quando fala do dia, é que você não vai passar por ele, certo? Então, no entanto, o ponto crucial aqui, para este subponto, é a existência de 3 visões teológicas, né? Pré-tribulacionistas sobre Mateus 24. Vamos aqui, resumidamente, apresentá-las. Primeiro, a igreja está presente em Mateus 24. No entanto, ela é mencionada apenas dentro desse trecho aqui, Mateus 24, versículo 3 ao 8. Essa posição é aceita e defendida por Antônio Gilberto, né? Severino Pedro da Silva e outros grandes teólogos pentecostais, ok? Qual é a relevância aqui dessa informação para a lição que estamos estudando? O texto áureo e os versículos anteriores até o versículo 9 não dizem respeito à igreja. Você entendeu aqui? Mateus 24:14 não é um texto que pode ser aplicado à igreja atual, mas ao período da grande tribulação. A pregação do evangelho como um todo será feita pelos 144 mil israelitas, né? Pelas 2 testemunhas e etc. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e 7. Pelo anjo, também Apocalipse 14, versículo 6, e também pelos crentes que não foram arrebatados e aqueles que se converterão nesse tempo, certo? Apesar da rejeição da humanidade, como diz aqui em Apocalipse capítulo 9, versículo 21 e Apocalipse 16, versículo 11, haverá uma grande multidão de judeus e de gentios salvos. Você pode ver lá também, né, em Apocalipse 6, versículo 9, né? Nós citamos agora. E Apocalipse 6, versículo 9 ao 11, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 11, e também a salvação será por meio da fé. Segundo, a igreja está presente em Mateus 24, no entanto, ela é mencionada apenas dentro desse texto também, Mateus 24, 3 ao 14. Essa é a posição presente na Bíblia de Scofield. Scofield parece ser a posição do comentarista da Bíblia
de estudo pentecostal e a posição adotada aqui pelo comentarista da lição, ok? Terceiro, a igreja não está presente em Mateus 24. Muitos teólogos recomendados, como John Walvoord, deferente, né? Essa linha de pensamento. Inclusive o pastor Juliano Fraga, eles apontam para a sintonia aqui existente entre Mateus 24 e Apocalipse capítulo 6, versículo 18. Estas são as linhas de interpretação pré-tribulacionistas a respeito de Mateus 24. Entendendo elas, o professor poderá explicar as dúvidas que surgirem em classe, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, né? O segundo subtópico nos diz assim: a urgência da pregação do Evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus, de modo a dar fruto antes da volta do Senhor Jesus. Nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo, né? Antes do tempo certo da ceifa. Ou seja, a vinda de Cristo, os obreiros que precisam concluir a obra, né? Mesmo sendo pouco obreiro, né? Mesmo sendo pouco, e da noiva que tem de se ataviar e está pronta para as bodas do noivo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, como nós vemos aqui, deixa eu me localizar aqui. Nenhuma das linhas teológicas mencionadas no subponto, nenhuma dessas linhas teológicas mencionadas no subponto 1 exclui a urgência da pregação, certo? Há um texto nas Escrituras que demonstra a importância da pregação. Você pode ver lá em Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15, que vai nos dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão aqueles de quem nada ouviram? Você vê que tem que alguém ter urgência em levar a palavra para outro ouvir, né? Como que eles vão crer se não ouviram, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha aqui a importância de orar para que Deus levante obreiro, para que Deus levante ceifeiro para a sua seara. E como pregarão se não forem enviados? Aqui a responsabilidade da igreja é enviar os missionários, preparar e enviar, certo? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, versículo 13 ao 15. Aqui a dinâmica do texto é a seguinte: primeiro, Deus envia seus servos. Segundo, eles pregam as boas novas da salvação. Terceiro, os pecadores ouvem a oferta da vida eterna em Cristo, né? Feita por Deus. E quarto, alguns desses ouvintes creem na mensagem. Então, quanto mais você pregar, eu tenho certeza que de entre 10 que você pregar, pelo menos um vai crer, vai aceitar, e isso aí já é uma grande coisa para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, quinto, os que creem invocam o Senhor. E sexto, os que invocam são salvos. Então está aqui esses 6 tópicos aqui, esses 6 pontos aqui, que você vai ver a necessidade da obra de Deus de ser feita, bem feita, né? Não fazer relaxadamente, né? Como diz lá em Jeremias: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? Então, fazendo tudo certinho, com certeza vai haver aí uma porcentagem de salvos, de pessoas que crerão e pessoas que invocarão o nome do Senhor, e por aí se vai, certo? A pregação é urgente, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Sim, nós não podemos mais perder tempo, porque a qualquer momento o Senhor pode raiar nas nuvens. Noé estava lá fazendo sua arca, construindo, toque lá, batendo com seus, né? Mas, no entanto, ele pregava, ele tentava levar alguém para dentro da arca, e ninguém acreditava em Noé, até que veio o dilúvio, né? Então, nós sabemos que a qualquer momento
E a Bíblia diz que assim como foi nos tempos de Noé, né? Casava, se dava em casamento, vai ser a vinda de Cristo hoje também. Então nós não sabemos o dia, sabemos que está próximo, então devemos pregar, devemos correr com esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa pregação ela é urgente, porque Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Mas a respeito daquela hora, daquele dia e hora, ninguém sabe, como diz a Bíblia, né? Lá em Mateus 24:36, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o Pai. Né? Mateus 24:36. A pregação é urgente porque milhões de pessoas morrem e nascem todos os anos. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. E a pregação também ela é urgente porque o destino eterno das pessoas está em jogo. Vejam só, se você ama um parente, se você ama uma pessoa em Cristo Jesus, se você sente o amor por ela, então você vai pregar, porque você sabe que a sua alma, a sua salvação está em jogo, o destino daquela pessoa está em jogo. A qualquer momento Jesus pode voltar e aquela pessoa pode não receber uma boa notícia, né? Um apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, ou né? Algo assim parecido. Então é muito importante nós buscarmos. Você vai ver isso aqui lá em João 3:16, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então está em jogo aqui essas pessoas, essas almas, e nós devemos correr, buscar essas pessoas que estão perdidas. A pregação também é urgente porque Deus vai cobrar essa responsabilidade de nós. Ezequiel capítulo 3, versículo 18, você vai ver isso, né? Nós seremos cobrados, então devemos tomar muito cuidado, né? Quanto à pregação do Evangelho. Não devemos perder tempo, sempre a oportunidade que tiver, fazer como Paulo, pedir oração, fazer, olha, ore por mim, porque uma grande porta se me abriu, e quando essas portas são abertas por Deus, você sabe que existe muito adversário. Ele falou, muitos adversários têm se levantado para impedir que ele fizesse a obra de Deus. Então nós devemos pedir oração, pedir socorro mesmo aos que estão de fora. Louvado seja o nome do Senhor, para que ore para aqueles que estão levando a mensagem, porque não é fácil. Vai ter perseguição, vai ter dores, mas não devemos desanimar. E aqui o segundo tópico vai nos falar aqui da volta de Jesus, né? Atrelada à obra missionária. Certo? A revelação de Jesus Cristo e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirma o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças. Para esse serviço temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus a vontade de Deus que não deseja que alguém pereça, como diz lá em 2 Pedro 3:9. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização, pois o fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha almas, sábio é, como diz lá em Provérbios capítulo 11, versículo 30, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, professor, você que dá aula, você que ministra para seus alunos, independentemente da visão teológica em Mateus 24, que você adote, né? Quero transmitir uma advertência. É muito perigoso atrelar aqui a volta de Jesus a uma ação da igreja, ou seja, Jesus só vai voltar quando a igreja evangelizar o mundo. Portanto, nesse ponto eu discordo, certo? Você vai entender o porquê desse ponto. Eu discordo porque desse ponto e de suas explicações. Por exemplo, assim como não sabemos que hora Jesus vem, não sabemos quando o Evangelho será anunciado em todo o mundo. Essa urgência, né? Essa argumentação é cheia de falhas. Vejam só, muitos estão falando, não, tem país aí que o Evangelho nem entrou ainda, tem país aí, então Jesus não vai voltar agora. Como que você sabe? Em resumo aqui, a pregação é urgente, mas não podemos afirmar que Jesus virá apenas quando a igreja pregar o Evangelho em todo o mundo, certo? Louvado seja o nome do Senhor.
Então nós devemos aqui atrelar aqui, né, essa visão aqui desse versículo que diz quando o evangelho for pregado a toda criatura, tal, certo? Então nós devemos saber que a pregação ela é urgente, mas não podemos afirmar que Jesus virá apenas, né, quando a igreja pregar, porque o povo aí estão ouvindo o evangelho através de redes sociais, não é a igreja que está indo até lá, mas eles estão sendo evangelizados através de mensagens virtuais, tudo mais. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque alguém vai dizer, mas tem lugar que nem entrou cristão ainda, mas às vezes já chegou a informação através de aplicativos, através de internet e assim sucessivamente. A gente vê que uma mulher ela foi atrás de Jesus para que Jesus operasse um milagre lá para ela, e Jesus falou assim: olha, mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Veja só que aquela mulher, talvez ninguém tivesse ainda falado de Jesus para ela, mas ela ouvia falar dos feitos de Jesus através de alguma forma, porque ela se ensinou. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas, quer dizer, ela quer dizer que aos poucos ela ouviu falar de Jesus, é uma migalha, uma pequena migalha que caiu até ela, e a palavra chegou até ela. Então tem muitas pessoas que podem estar se alimentando dessas migalhas, certo? Que já estão sendo alimentadas, já estão sendo evangelizadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos tomar muito cuidado quanto a esse ponto aqui que fala que muitos falam que só quando a igreja pregar todo mundo então virá o fim, porque não é bem assim, certo? As pessoas podem estar se alimentando lá das pequenas migalhas que eles ouvem, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, o chamado para a igreja, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico aqui do tópico 2, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo, como diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Por isso, o Senhor Jesus Cristo continua a chamar a sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. Nesta última hora da igreja neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização, a fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, chamar por ocasião de sua volta, né? Aproveitemos aqui, portanto, os meios, né? Odiemos aqui de grande avanço e tecnologia. Pulei para o tópico 3, né? Então, aproveitemos, portanto, os meios. Cadê aqui? Meios odiernos de grande avanço tecnológico que possibilita à Igreja de Cristo comunicar o Evangelho à raça humana, né? Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitemos, portanto, né, os meios odiernos de grande avanço tecnológico que possibilita a Igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a humanidade. De fato, o tempo está próximo. Já vivemos na última hora, mas há mais de 2000 anos, 1 João 2,18, devemos, portanto, aproveitar todas as oportunidades e recursos que temos à nossa disposição, né? Levar o Evangelho. Imagina que o apóstolo Paulo, com acesso à internet, às redes sociais e ao YouTube, sem esses recursos, ele evangelizou boa parte do mundo. Agora você imagine se ele estivesse vivo hoje, o que ele não ia fazer de uso
dessas redes sociais, né, para pregar a todo mundo. Então, ele fazia por carta, que é demorado, demora meses, às vezes até anos, para chegar uma carta a um local que ele destinava aquela carta. E hoje, se ele tivesse acesso a essas mídias sociais hoje, rapidinho ele evangelizava o mundo, né? Então, esse subsídio é pré-aula e está chegando a você por meio da internet. Você pode alcançar muitas pessoas por meio de suas redes sociais, né? Imagina, eu tenho observado aqui nos meus vídeos pessoas de muitos países aí, que eu muitas vezes, para ler um comentário que eles deixam, tenho que ir no tradutor, né, traduzir aquilo que eles estão escrevendo para me entender. São pessoas de muitos países mesmo, né? Da Indonésia, de muitos países que eu não entendo a linguagem deles, como eles também podem não entender a minha. Eu acredito que muitos que estão me ouvindo agora estão traduzindo, né, o que eu estou falando para eles entenderem, né? Então é o que eu faço aqui, eu traduzo aqui e vejo o que eles comentam. Então você vê que a rede social está chegando lá do outro lado do mundo, né, do país aí. Então faça missões, utilize a internet para alcançar pessoas de todo o Brasil e do mundo inteiro, né, com a palavra de Deus. Incentive os seus alunos a postarem versículos, uma saudação nos stories, ou mesmo trechos de louvores e pregações. Mostra a eles que isso também é uma ação missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a conclusão diz assim, vejam só: que o Espírito Santo continue dependendo da igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, aqui vou ler, já vou direto para o comentário, né? Preliminarmente aqui devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil estes últimos tempos quanto à prática missionária, e o nosso desejo é que mais igrejas locais visitem, né, invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Nós vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Amados, que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias, queridos. Nós precisamos, que antecedem aqui a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la, certo? Que Deus abençoe, né? O trimestre acabou, terminou, mas a chama missionária, amado, não pode apagar, certo? Acabou esse trimestre, porém a chama do Espírito tem que continuar, a chama missionária tem que continuar, né? Eu vi que muitos se mobilizaram nesta lição durante esse trimestre para evangelizar, para correr atrás, para, né, fazer a obra de missão, mas que não seja só nesse trimestre, que seja para a sua vida, né? Daqui para frente você tem essa chama acesa dentro do seu coração de querer ganhar alma para o reino do Senhor Jesus Cristo, até porque você se tornará um sábio. Aquele que ganha alma, sábio é, conforme nós citamos agora em Provérbios, né? Que Deus abençoe, queridos, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Estaremos, né, retornando aqui próxima semana, no ano 2024, com a primeira lição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos sejam abençoados, que tenham um feliz ano novo e um forte abraço para todos vocês, amigos, e todos vocês que se inscreveram aí no nosso canal esse ano. Quero agradecer a todos, um cordial abraço aí para todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça missões e não olhe as dificuldades, porque Cristo Jesus, Ele tem recompensa para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.